Ilustres amigos do canal, tudo bem? Como ficaram as taxas dos títulos do Tesouro Direto nessa semana que se encerrou no dia 25 de junho, a última sexta-feira? É o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vininvest, o seu canal de finanças, economia e investimentos, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E de forma gratuita aqui no canal, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative o famoso sino da notificação. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Tesouro IPCA, por exemplo, 2026. O que aconteceram com as taxas pré-fixada, pós-fixada? Como estão os títulos? Repara comigo aqui, olhando aqui para as taxas do último ano. Estamos exatamente aqui nessa data, 25/6, a taxa fechou em 3,74. Repara como as taxas vêm subindo, vêm ajustando cada vez mais e estamos aqui. Ou seja, a taxa cedeu nessa semana, mas continua em patamar bastante elevado. Isso no curto prazo, é o título de mais curto prazo que nós temos aqui, com relação então aos títulos vinculados à inflação. E com relação ao pré-fixado, veja que também as taxas cederam, é o mesmo movimento essa semana, mas continuam também em patamar elevado, considerando as taxas do último ano. Repara aqui no gráfico. Vamos verificar aqui também o pré-fixado 2026. Repare que o movimento é semelhante, com uma queda um pouco maior no pré-fixado. Vamos verificar também aqui o que está acontecendo com os títulos do IPCA mais longos. O movimento é praticamente o mesmo. Então vou trazer agora para você, que numa planilha que nós apresentamos semanalmente para você, qual foi essa variação e o que pode estar acontecendo. Só que antes, eu já te peço, deixa aquele like, deixa aí a sua dúvida. Qual a dúvida você tem sobre os títulos, sobre as taxas, o que você tem feito no Tesouro Direto? Semana que fechou no dia 25 de junho, está aqui. Nós tivemos então essas taxas de fechamento que você visualiza aqui em vermelho. Então o Tesouro pré-fixado, a taxa tinha chegado a 8,36. Eu te convido, assista esse vídeo aqui do card para você entender o que houve semana passada, que todas essas taxas dispararam, houve um estresse nas taxas, entenda o motivo. Nessa semana, então, todas elas corrigiram. Veja que nós temos uma queda em todas as taxas dos títulos pré-fixados e dos títulos vinculados à inflação. Então, o Tesouro Pré, por exemplo, ele saiu de 8,36 para 8,14, caiu 0,22. O Pré-26 saiu de 8,77 na última sexta-feira, taxa de fechamento, fechou com a taxa de fechamento semanal 8,49, caiu 0,28, caiu mais ainda. O título IPCA 2026, que é o mais curto prazo do IPCA, caiu 0,17. O 2030 com juros semestrais caiu 0,15. O IPCA 2035, 0,10 e o IPCA 2040, 0,12. Temos títulos mais longos, mas nós acompanhamos principalmente esses títulos. Então veja que o pré-24 ele caiu voltando para uma taxa do dia 7 de maio. Agora você tem que reparar aqui o seguinte, a principal taxa semanal foi no dia 14. Então veja, aliás, foi no dia 18 de junho, foi semana passada, foi o ápice da taxa. Então a taxa caiu, mas ela não continua uma taxa baixa. É o que nós podemos observar aqui com clareza, inclusive aqui nesse gráfico geral do Tesouro Direto de um ano, porque ele traz a informação mais detalhada para nós podermos enxergar. Então veja, ela caiu 8,14, mas se você olhar em um ano, está entre as maiores taxas, dá para verificar isso com clareza. O pré-2026 caiu para 8,49. Veja que as taxas já chegaram a valores melhores. Dá para nós repararmos 8,66, 8,81, várias taxas de fechamento mais baixas. Tínhamos chegado aqui a 8,77. Vamos abrir aqui o gráfico para que você entenda. Veja, chegamos aqui a 8,77, chegamos até taxa 8,90. E o mesmo movimento, as taxas caíram, mas permanecem altas. Vamos falar agora um pouco do IPCAs, os tesouros IPCAs. O 2026, a taxa caiu para 3,74. Mas repare no nosso histórico que ela está muito próxima dessa última taxa, 3,91. É a taxa mais próxima que nós tivemos aqui. Então vamos olhar ele também aqui no longo prazo para que você entenda se a taxa caiu e realmente ela está baixa ou se ela caiu aí como forma de um ajuste mais próximo então. É isso que você precisa acompanhar aqui no Tesouro Direto. Essa taxa 3,74
ela representa ainda uma taxa alta quando nós olhamos esse histórico aqui, porque a mais alta foi da semana passada em razão da inflação ou a expectativa de inflação mundial. E 3,74 continua sendo a mais alta taxa de fechamento, excluindo a semana passada. O 2030 com juros semestrais fechamos em 3,98 e aí já cedeu um pouco mais. Estamos voltando para a data de 14 de maio, ou seja, um mês e meio para trás. Mas as taxas chegaram a 4,13. E veja que 3,98 está entre as duas taxas maiores que nós tivemos se retirarmos a da semana passada. 2035, um movimento um pouco de ajuste um pouco maior. Veja que aqui a taxa chegou a 4,21, já tivemos taxa de 4,13, 4,20, enfim. E por fim o 2040, tivemos a taxa de 4,17. Semana passada chegamos a 4,29. Qual é o resumo que nós podemos chegar aqui? Primeira informação, todas as taxas então caíram. Essa é a primeira informação. O que significa então que aquele estresse, aquela preocupação de curtíssimo prazo com a inflação deu uma diminuída. Não significa que ela foi embora, mas que o estresse das taxas ocasionadas então pela preocupação inflacionária podem não ter sido tanto. É aquela velha história do gato subiu no telhado. Está todo mundo de olho, acompanhando aí diariamente, semanalmente, as notícias dos bancos centrais mundiais. A inflação veio para ficar ou a inflação realmente diminuiu? Além disso, se nós compararmos então essa taxa com as taxas médias dos últimos 12 meses, dos últimos 2 meses de fechamento, desde 7 de maio até dia 25 de maio, a gente consegue verificar isso. Veja, pré-24 fechou em 8,14, sendo que a média era 8,11. Então veja que as taxas subiram e permanecem alta. 8,49 foi a que fechou, a média era 8,57. Veja que as taxas estão próximas das taxas de fechamento. 3,74, aqui não, aqui nós vemos um IPCA com uma taxa bem alta, talvez aí uma oportunidade acima das taxas médias. 3,98 para o 2030 com 3,95, está muito próximo. 4,11, 4,15, 4,17 e 4,20. Olhando exclusivamente aqui as taxas médias de fechamento das últimas 8 semanas e comparando com a taxa recente do IPCA, a gente verifica que aqui é o principal desvio. Ou seja, aqui poderia estar uma boa oportunidade para você avaliar. Em resumo, o que eu quero trazer para você, aqui nós temos os gráficos, como que eles estão ficando na taxa semanal. Repara, um movimento forte de queda, um movimento de alta e aqui próximo da estabilização aí, ó. Aqui novamente o pré-fixado indicando isso, uma estabilização em torno de 8,5 aproximadamente. O IPCA 2026, veja como a subida foi muito íngreme na semana passada e agora temos um ajuste, ainda sem definição. Se o ajuste vai ser maior, voltando para a casa dos 3,5, ou se não, teremos um novo patamar. Aqui no IPCA 2030, o ajuste parece ficar aí, ó, próximo dos 4%. O IPCA 2035, nós já temos um movimento mais próximo aí de 4,11, 4,12, que é o histórico que vem se apresentando. O 2040 parece que é esse, próximo aí de 4,15%. E quais são as informações finais que nós podemos trazer sobre o resumo dessas taxas? Primeira delas, as taxas estão fechando, ou seja, estão reduzindo em todos os prazos. Ou seja, houve uma alta exagerada da semana passada, tivemos um pico e agora estamos recuando. Será que é esse o sentimento do mercado? É ainda pouco fácil de explicar esse movimento com base numa única semana, mas é bom acompanhar a esse respeito. Se a inflação confirmar que vai ficar alta, essas taxas vão subir novamente. Entretanto, se as informações mais próximas de curto prazo, de longo prazo, disserem então que a inflação está controlada, a tendência é que as taxas caem. Os títulos mais curtos e pré-fixados, eles estão oscilando mais curtos e pré-fixados, eles oscilam mais para cima como para baixo. Isso pode indicar aí uma preocupação maior com a inflação, principalmente no curto prazo, porque essa tem sido a preocupação dos governos mundiais. A inflação tem preocupado todos os países. É bom você ficar de olho. Taxas médias semanais dos últimos 2 meses próximos às taxas de fechamento. É essa informação que eu trouxe para você. Essas taxas de fechamento, as taxas médias, em relação às taxas de fechamento, com um destaque específico para o IPCA. O que eu estou querendo dizer é que a taxa que fechou o IPCA aqui está bem fora das taxas médias que nós temos, o que pode indicar uma oportunidade para ganho ao mercado. Mas quem tem que analisar e decidir aí é você. Nós aqui só indicamos que o melhor investimento é no seu conhecimento, aqui no nosso canal e de forma gratuita.
Por isso eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe aqui diariamente, semanalmente, as nossas informações sobre o Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.